Olá, gente! Estou aqui para mais uma aula, para compartilhar com vocês mais um momento de aprendizagem, de conhecimento. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula, que a gente agregue conhecimento, tá bom? Aqui você já conhece as multiplicadoras Clésia e eu estou aqui para apresentar essa aula para vocês, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o sistema monetário. Na aula passada, nós já falamos sobre esse assunto, vocês lembram? A gente trabalhou com esse tema, discutindo um pouco sobre a Casa da Moeda, o que esse local faz, qual é a função da Casa da Moeda, qual é a importância dela. Trabalhamos também um pouco com história, né, com a evolução desse dinheiro, como foi que ao longo do tempo nós tivemos as mudanças nas cédulas, nas moedas. A gente conheceu um pouco dessa história, foi muito interessante, né? A gente conheceu um pouco do processo de fabricação de dinheiro, da evolução dele, né? E como isso impacta na nossa vida e como isso conta a história também da política, né? De um momento vivido pela população, né? À medida que há essa mudança da cédula, também, né? Por trás disso também existem motivos políticos, motivos econômicos que fazem com que essa mudança ocorra. E a gente viu um pouco sobre isso, né, na aula passada. E hoje nós vamos trabalhar, né, também com esse tema, ampliando um pouco o que vocês já conheceram, o que vocês já estudaram, tá bom? Então, antes disso, né, antes da gente discutir um pouco sobre esse assunto, a gente aprofundar um pouco mais sobre eles, eu vou passar um vídeo para vocês, tá? A gente vai analisar, a gente vai refletir um pouco sobre o que esse vídeo quer passar, sobre a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Espero que vocês também compartilhem esse vídeo com os colegas da turma, com os professores, discutam essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, tá bom? Meu objetivo é ser competitivo e vencer. Não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. No início com problemas de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. E aí foi quase o fim para mim. E aprendi um pouco a conviver com o problema. E me deixou também um pouco mais faminto. E aí quando eu disse que não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio no carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado. E estava realmente frio o disco de freio. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria, porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1, mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, desconhecido, digamos, né, que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem, mas é um conjunto. Você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. A obrigação que eu tenho é de dar o máximo de mim e realmente a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Aí, Senna, de ponta a ponta, vai apontar aí pro Senna. Empurrando os limites pouco a pouco cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai. Para vencer tem que estar disposto a fazer o troço para valer, tem que estar sempre perto desses limites. E é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu.
Depois, meu problema começou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque... E eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas, ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, e no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da box, eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. E a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória. Vocês, né? Por que eu trago essa mensagem para vocês? É um exemplo, né? É um esportista que traz como exemplo a sua lição, né? A sua vida, a lição da sua vida como um exemplo para quem realmente busca, persegue um sonho e faz, né? Se dedica ao máximo possível para que realmente essa conquista ela se realize. Então, nada é fácil, a gente não vai conseguir as coisas se a gente ficar só esperando e sonhando e querendo, sem realmente nos dedicarmos, né? Então, eu trago esse vídeo para vocês com um vídeo motivacional mesmo, para mostrar que a fama, né, o sucesso, eles não chegam assim, né, para todo mundo de forma tão fácil. Para alguns, precisa ter determinação, precisa lutar, precisa dar, né, sua vida, o seu sangue, para que realmente você conquiste o que você sonha, o que você quer. Então, para que a gente possa refletir um pouquinho, né, sobre o que a gente está fazendo com os nossos sonhos. Será que eu estou só sonhando, está ficando só no campo da ideologia, da vontade, do desejo, ou eu estou realmente fazendo algo que eu possa realizá-los, né? E vamos lá para a nossa aula de hoje, que eu sei que um dos sonhos que vocês têm é estudar, é crescer na vida, galgar outros meios sociais, outras conquistas, outras profissões, né? E em busca desse sonho que eu sei que vocês têm, um dos caminhos é a escola. E é por isso que eu estou aqui hoje, para que vocês tenham mais essa oportunidade, mais essa possibilidade de estar ampliando um pouco esses conhecimentos, tá bom, gente? Então vamos lá, que o nosso assunto hoje é sistema monetário, todo mundo fala sobre ele, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo comenta, né, sobre ele, como a gente precisa para pagar as nossas dívidas, para manter a nossa vida. E vamos conhecer um pouquinho dessa origem de forma bem breve, porque a gente também já trabalhou na aula passada, aqui eu trago como uma revisão, né? Porque a história da civilização, ela nos conta que o homem primitivo, né, os nossos ancestrais, eles procuravam defender-se do frio e da fome. Então é aquela história que eu sempre digo para vocês. Esse homem, né, primitivo, ele andava de local em local, em busca de seu sustento, da sua alimentação, mas eles não tinham morada fixa. Então, eles começavam a buscar alternativas em lugares onde eles poderiam viver de forma mais tranquila. Quando aquele local já tinha oferecido tudo que era disponível para eles como alimentação, eles buscavam um outro lugar. E assim eles viviam de locais em locais.
né? Até que, né, certo dia, até que eles começaram a perceber, até que em um determinado momento eles começaram a perceber, né, que eles poderiam se abrigar em cavernas e se alimentar de frutos silvestres. E ali, né, ele conseguia também caçar e pescar, e ele começou a se fixar nesses ambientes, né, estabelecer moradia fixa. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da espécie humana, eles passaram a sentir a necessidade mesmo de maior conforto, de maior segurança, e começaram, né, a buscar formas de resolver isso. Então, em decorrência dessa necessidade do homem, né, ele perceber, do ser humano, eles começaram a se fixar em um determinado local e também aguardar alguns alimentos, né? O que antes para eles não tinha essa necessidade, porque quando não estava bom, quando o local não estava acessível, que não estava oferecendo tudo o que eles precisavam, eles mudavam de lugar, eles iam para outros lugares. Mas quando eles começam a se fixar naquele ambiente, eles começam a sentir a necessidade de guardar determinados alimentos, de começar a criar animais, né? A ter esses animais na sua realidade, o que não acontecia antes. Então, tudo isso foi se modificando, até eles conseguirem uma quantidade maior de plantação, eles começarem a se fixar, né, desenvolvendo a agricultura, a pecuária através da criação de alguns animais, de forma bem rudimentar, é claro, mas eles começam a estabelecer um sistema de troca, né? Então, é a partir desse momento que começam as trocas diretas, né? Que durou aí, isso, quando eu falo para vocês, quando eu trago essa informação para vocês, eu não trago uma informação que aconteceu da noite para o dia, pelo contrário, é algo que durou muito, muito, muito tempo. Então, quando eles começam a fazer essas trocas, eles passaram muitos anos, muitos séculos, realizando, né, utilizando a troca como a forma de comércio deles, e surgiu aí, né, o vocabulário como salário, que era feito através de certas quantidades de sal e outros produtos. Então, é nesse momento que a gente vê, né, nascer, é a gênese do dinheiro, né? Então, é o pontapé inicial, quando eles começam a fazer trocas para manter a sua sobrevivência e para facilitar a sua vida. Até que, depois, né, de um grande tempo, de um bom tempo, surgem as moedas, as primeiras moedas, né, como conhecemos hoje, que são peças representando valores, geralmente metal, né, que surgiram lá na Líbia, no século 7 a.C. Então, para vocês verem, isso é algo de muito tempo, não quando eu trago essas informações para vocês em relação ao homem pré-histórico, né, as nossas ancestrais, são informações que ao longo de muitos séculos, elas não acontecem assim da noite para o dia, mas é um longo processo de evolução da humanidade. Então, depois disso tudo, né, chegando já para o Brasil, trazendo já um pouco dessa história para o Brasil, né, foi no período colonial que começou a circular o dinheiro aqui no Brasil, trazido, claro, pelos portugueses. Quando os portugueses vêm para o Brasil, eles trazem, né, vários elementos da cultura deles, e uma delas é o dinheiro, né, que aqui não tinha a utilização de dinheiro, porque você sabe que os primeiros habitantes são os índios. Quando os portugueses chegam, que eles vêm nesse objetivo de explorar nosso Brasil, de exploração, de pertencimento a esse local, eles começam a pegar mesmo as nossas riquezas, nossos bens para comercializar para outros locais. Mas, além de explorar o Brasil, que não foi pouco, eles também trouxeram, né, algumas contribuições. E uma dessas contribuições foi realmente fazer circular a circulação do dinheiro. Dessa época para cá, né, ele vem evoluindo. Eu mostrei para vocês na última aula a evolução desse dinheiro, né? Como ele mudou, como a cada momento histórico, a cada momento político, o dinheiro passou por transformações, né? Então, houve, né, a implementação do real, que é a nossa última moeda, em 94.
E foi onde realmente a nossa moeda se estabilizou. Nunca teve tanto tempo, né, o Brasil, nunca passou tanto tempo com um modelo de moeda como o real, né? Está aqui com a gente desde 94. Então, por um bom tempo, a nossa economia se baseou no sistema de trocas, né? Só resumindo isso que a gente trouxe para vocês, a gente viu que por um período de tempo, essa economia ela era baseada nas trocas. E só trazendo essa curiosidade para vocês, até o açúcar foi usado como forma de pagamento. Mas, com a colonização, né, que eu estava falando para vocês, entrou em vigor as primeiras moedas no Brasil. A gente teve o réis, que foi utilizada, né, durante o período colonial, independência e república, até 1942. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho da história brasileira. É só um pequeno vídeo. Trocar a moeda do país não é uma medida simples, mas o Brasil já teve 8 moedas diferentes. A primeira foi portuguesa, o real ou os réis. Eles foram mantidos após a independência e chegaram a ter 56 tipos de cédulas circulando. Para unificar o dinheiro corrente, foi introduzido o cruzeiro em 42. Olha só, 10 cruzeiros. Quem aí já viu esse dinheiro, esse tipo de dinheiro? Quem já utilizou? Com o tempo, diversos planos econômicos foram implementados para tentar frear a inflação. Alguns deles mudaram a moeda. Olha só. O Cruzeiro Novo foi introduzido em 67, com a moeda de transição. As cédulas continuaram sendo de cruzeiro, porém carimbadas com novo valor. Em 70, entraram em circulação as novas cédulas de cruzeiro, com valores equivalentes aos dos cruzeiros novos. 50 cruzeiros, olha só. As novas cédulas foram feitas pelo design Aloísio Magalhães. O design espelhado facilita o uso da segunda geração de cédulas. Essas notas são do cruzado, que passou a valer e estampou brasileiros ilustres, como Vilas Boas, Machado de Assis. O Cruzado Novo veio 3 anos depois e introduziu a efígie da República. Em 90, a moeda voltou a se chamar Cruzeiro. A representação de culturas regionais foi mantida também pelo Cruzeiro Real, introduzido em Em 94 veio o real e as notas passaram a representar exclusivamente a fauna brasileira. Beija-flor, a cédula de R$1. E as outras cédulas que também estão representando, né, a nossa fauna. Aqui nós temos algumas cédulas, né, trazendo para vocês as cédulas, que foi a primeira família real, o primeiro modelo de cédula que a gente conhece. Né? A gente veio, depois disso vieram algumas modificações que a gente vai ver também. As notas apresentadas no anverso e verso, olha só, no anverso e verso, atualmente não circulam mais as cédulas de R$1, que foi, né, dando lugar aos poucos a cédula de R$2. Então, quem tem essa notinha aqui do Beija-Flor é quase uma relíquia, né? Tem já um tempo que a gente não vê essas cédulas em circulação. As notas da primeira família continuam valendo e podem ser usadas normalmente. Aos poucos, serão substituídas por suas versões mais recentes, a segunda família real. Então, embora elas ainda não tenham saído de circulação, a gente ainda faz uso, né, dessas cédulas, mas já existe, né, essa outra versão, que é a família
a segunda família real. E aí nós temos aí, ó, cédula de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. E, mais recentemente, saiu, né, a cédula de R$200. Então, gente, vocês, né, depois da gente ter acompanhado um pouco dessa história, né, por que a gente quer saber por que essas cédulas, né, houve essas mudanças? Por que mudar? Por que há essa necessidade de mudança? O real, ele está consolidado como uma moeda forte e assim é utilizado cada vez mais nas transações cotidianas, assim como reserva de valor. Com o avanço das tecnologias digitais nos últimos anos, é necessário dotar as notas de recursos gráficos e elementos anti-falsificação mais modernos, ou seja, capaz de continuar garantindo a segurança do dinheiro brasileiro, né, no futuro. Então, aqui algumas das mudanças que ocorreram para uma melhor segurança, para garantir a segurança dessas cédulas. Por quê? Não é incomum a gente saber de pessoas que receberam dinheiro falsificado, que receberam notas falsas. Então, para garantir a segurança, né, para que realmente fosse uma nota, um valor que a gente pudesse ter mais segurança e dificultar a falsificação, né? A tecnologia também contribuiu para isso. Então, olha só quantos sistemas de segurança o nosso dinheiro tem. Temos aqui o fio de segurança. Esse fiozinho, ó, mais escuro, que aparece aqui do lado, todas as cédulas têm. Temos também a faixa holográfica, que é essa aqui do canto, né? Ó, o valor mais escuro, aqui no cantinho. O quebra-cabeça, aqui em cima, ó, que é o valor da cédula formado através do quebra-cabeça. Temos também a marca d'água, elementos fluorescentes, olha só aqui em cima, microimpressões, números escondidos, impressão em alto relevo. Olha só quanto isso aqui tudo é resultado de um estudo, de uma pesquisa, né? Então, isso tudo, na verdade, com o intuito de dificultar a falsificação das cédulas. Por quê? O mercado circulando, né? O mercado com a circulação grande de cédulas causa um grande prejuízo para a economia, causa um grande prejuízo para o governo também, porque essas cédulas elas não são verdadeiras, elas vão estar circulando, vendendo produto, e no final, né, as pessoas que estão comercializando seus produtos e recebem uma nota dessa, vai ficar no prejuízo. Então, assim, não é interessante para a economia, não é interessante para o governo que essas notas estejam circulando, e para proteger também o cidadão contra essas falsificações. Então, além, né, das nossas cédulas, nós temos também as moedas, né? Essa aqui nós tínhamos também, eu lembro que tinha também a moeda de 1 centavo, e ela não está mais em circulação, pelo menos é muito difícil eu ver, eu particularmente não tenho visto há um tempo já essa moeda, né? Ela já saiu de circulação, tem algumas pessoas que colecionam, é muito difícil da gente encontrar. Então, nós temos aqui, né, a moeda de 5, de 10, de 25, de 50, de R$1. Eu vou fazer um joguinho com vocês agora para a gente testar um pouco, né, nossos conhecimentos, testar isso que foi trabalhado aqui na aula. Então, bora jogar um pouquinho, vamos ver um pouquinho desse jogo para ver como é que vocês estão, né? Está tudo tranquilo em relação ao dinheiro, às notas. Aqui nós temos, ó, gente, um vaso de iogurte que custa R$11. E qual a possibilidade da gente formar R$11? Olha só, a gente pode estar utilizando 10, né? Mais um
Se a gente utilizar outras cédulas, claro, a gente vai ter o troco do nosso produto. Aqui nós temos uma embalagem, um produto que custa R$3, e para a gente formar esses R$3, a gente vai usar R$2 mais R$1. Uma lata de refrigerante custa R$5. A gente pode tanto utilizar, né, uma cédula de R$5, como também a gente pode utilizar 2 cédulas de R$2 mais uma cédula de R$1. Uma caixa de bombom, R$6. Esses preços estão bem desatualizados, né? A gente sabe o quanto os produtos eles têm aumentado a cada dia, né? Então, uma caixinha dessa aqui provavelmente estão uns R$10. Então, como é que a gente forma R$6? Olha só, vou utilizar uma cédula de 5 mais uma moeda de 1, formando R$6. 1 quilo de arroz, R$18. Então, ó, para a gente formar os 18, 10 mais 5, 15, mais 2, 17, mais 1, 18. Um pacote de feijão, R$7, a gente pode formar com 5 mais 2. Então, gente, esses são os jogos, né, para a gente estar testando um pouco dos conhecimentos e analisar um pouco, né, como funciona a utilização do dinheiro no nosso cotidiano. Eu trago aqui para vocês algumas resoluções de problemas. Eu já tinha explicado para vocês, né, como a gente deve fazer rapidinho, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Pronto, tá aqui. Eu já tinha mostrado para vocês em outras aulas como a gente deve armar a nossa conta, o nosso algoritmo da adição, para que a gente resolva a situação problema. Aqui, por exemplo, né, eu tenho essa situação problema que diz assim, ó, Joana comprou um tênis, deu R$17 de entrada e R$12 na primeira parcela. Então, olha só. E também R$12 na segunda parcela. Então, ela deu 17 de entrada, mais 12 da primeira parcela, mais 12 da segunda parcela. Então, a gente vai... Como é que a gente faz a soma de valores? Também da mesma forma. Se fosse uma soma de de moedas, seriam diferentes, né? Que a gente sabe que a contagem das moedas não é a mesma coisa das cédulas. Então, aqui eu vou juntar, ó. Os centavos, 17, não tem nenhum, 0 centavos. E aqui eu tenho 7 mais 2, que dá 11. O 1 vai ficar aqui embaixo e o 1 representando a dezena vai lá para cima. Então, a gente vai somar, ó, 1, 2, 3, 4. Então, Joana vai ter pago por esse tênis R$41. Tá vendo, gente? Então, aqui a gente tem, né, a resolução desse problema. E vou trazer mais outro aqui para vocês, para ver se vocês conseguem resolver aí de casa. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá bom? Aqui nós temos essa questão, ó. Pedro comprou um boné de R$45. Por quanto ele deverá vender para obter lucro de R$15? Então, a gente sabe que se ele vai obter lucro, é um algoritmo, né, da adição. Nós vamos fazer uma conta de adicionar, porque ele vendeu de 45 e ele ganhou 15. Então, eu vou juntar, ó, os 45 mais 15. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Eu vou colocar, né, o 0 que representa as unidades aqui embaixo e o 1 que representa a dezena lá na parte da dezena. Então, eu vou estar aqui fazendo essa conta, ó, esse cálculo. 4 mais 1, que dá R$60. Então, para obter o lucro de R$15, ela vai, né, ele deverá, né, vender esse produto, esse boné, por R$60 para ter o lucro. Aqui eu tenho outra situação problema, que diz assim, Ricardo pagou R$100, pagou com R$100 uma compra no valor de 76.
Para facilitar o troco, ele deu mais 6. Então, ele deu R$100 mais 6. Então, ele deu R$106 para pagar um valor que corresponde a 76. Então, vamos juntar. Aqui nós vamos fazer uma conta de subtração, porque aqui quer saber, né, quanto ele recebeu de troco, já que ele pagou 106 em um valor que custava 76. Aí aqui a gente subtraiu, 6 menos 6 dá 0. 0 menos 7 a gente não pode fazer subtração. O que é que a gente faz? A gente toma aqui emprestado da ordem da centena, coloca na ordem da dezena, então vai ficar aqui 10 menos 7, que dá 30. Então, 106 menos 76, R$30. Aqui é uma outra situação que vai demandar da gente um raciocínio maior, que diz assim, ó, Jéssica gastou R$64 na compra de um casaco. Olha o valor do casaco aqui do lado, 64, mas gastou mais 35 na conta de uma blusa. Então, eu fiz essa conta, ó, 64 mais 35, 99. Comprou um vestido que custa R$15 a mais que a blusa. Bom, eu sei que a blusa foi 35 e o valor a mais foi 15, então esse vestido está custando R$50. Mas a pergunta é quanto gastou Jéssica no total? Então eu vou fazer a conta aqui, ó, do casaco, da blusa e do vestido. Então esses 3 valores vai dar quanto, gente? Ó, R$140. Então, eu vou me despedir de vocês por hoje. Nós já fizemos algumas atividades, estudamos muito hoje e me despeço de vocês e até a próxima aula, viu, gente? Tchau, tchau!